Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Fechem os olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te apresentar ao Pai mais esse dia. Te agradecendo, ó Deus, por o Senhor ter nos dado a vida de manhã, né? A dádiva da vida, pela gente acordar, pela gente respirar, para a gente poder fazer a melhor escolha, que é acordar já diante da tua presença. Quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo esse cuidado, por todo esse amor, por todo esse carinho, que mesmo quando a gente está na prova, o Senhor, às vezes em silêncio, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cuida, o Senhor nos restaura. Papai, eu te entrego mais essa manhã e te peço que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. E nesse momento eu me esvazio de mim mesma e que o Espírito Santo do Senhor me encha, para que eu seja apenas um porta-voz aqui do Senhor na terra. Eu estou aqui para te servir, ó Pai, eu estou aqui para ser, ó Pai, um instrumento. Seja um instrumento de cura, de transformação, de restauração. Seja um instrumento, ó Pai, para poder trazer a tua palavra, a começar ao meu coração. Então, que nesse momento eu consiga abrir, rasgar o meu coração diante da tua presença. E que o Senhor faça isso com cada coração de cada pessoa que está aqui no ao vivo, com cada pessoa que vai assistir ao Pai no gravado. Que o Senhor possa rasgar o coração mesmo, para que o Senhor possa adentrar nesse coração, trazendo essa palavra, que essa palavra, Pai, gere bons frutos. Nós estamos na sequência, ó Deus, entre a prova e a promessa. Então, que o Senhor nos ensine a perseverar, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a permanecer, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a tomar as melhores decisões. E que nesse momento, ó Pai, a tua unção desça sobre o céu, sobre nós, ó Deus. Do mês de junho, ó Pai, nós estamos orando sobre unção. Então, derrama, papai, a tua unção sobre nós. Derrama, Senhor Jesus, a tua unção sobre a nossa cabeça. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós, ó Deus. Que junto com essa unção, ó Pai, venha uma porção dobrada de ousadia. Que nós começamos a ser ousados, ó Pai, para começar a dar os passos na fé diante daquilo que o Senhor quer que venhamos a viver. Nos dê sabedoria, discernimento, entendimento, para saber o que provém do Senhor e o que não vem. Tira da gente, ó Pai, toda insegurança, todo medo e tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós temos vivido, ó Deus, uma guerra espiritual, mas o Senhor já declarou, Pai, que em Ti somos mais do que vencedores, então tudo aquilo que o inimigo, Deus, estava tentando destruir, já caiu por terra. Porque é o Senhor, ó Pai, quem tem feito. É o Senhor quem tem batalhado as nossas guerras, ó Pai. Então nos ensina a cada vez mais obedecer, permanecer, ó Pai, e a orar para que a nossa fé venha a ser aumentada. Para que a gente guerreie, ó Pai, às vezes em silêncio. Porque existem guerras que não precisam ser gritadas, ó Pai. E sim apenas orar em silêncio, orar no teu secreto para que o Senhor possa nos honrar. Fale em nosso meio, ó Pai, e mais do que isso, continue falando durante o dia. Que não seja somente aqui, não seja somente por mim, mas que o Senhor confirme a sua mensagem durante todos os dias. E que o Senhor vai falando infinitamente mais em nosso coração e nos preparando para esse novo tempo que está vindo. Eu quero te agradecer, ó Pai, pelo Senhor ter nos escolhido, te agradecer, ó Pai, pelas decisões que temos tomado, ó Pai, de estar na tua presença. Então eu quero orar e te agradecer infinitamente mais e pedir, fale cada vez mais em nosso meio. Quero te entregar, ó Pai, todos os pedidos de oração do Reacende a Chama, que o Senhor receba, Pai, esses pedidos, e que o Senhor age em cada coração, que o Senhor age sobre cada vida, trazendo, ó Pai, vida, trazendo saúde por corpo físico, mental e espiritual. Que o Senhor faça com que cada vida venha romper, ó Pai, e venha ser um testemunho vivo do Senhor sobre aqui na terra. Eu quero te agradecer por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nosso meio. Pelas grandes coisas, pelos grandes milagres, pelos grandes feitos do Senhor aqui na terra. Obrigada por não se esquecer do teu povo. E obrigada por ir à frente da nossa guerra, ó Pai, ir à frente da nossa prova. E obrigada por nos ensinar dia após dia. Então faça, Senhor, o teu querer e a tua vontade em nosso meio. É isso que hoje oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus.
Amém, amém, amém. Bom dia! Gente, que coisa linda vocês cedinho aqui comigo, essa cara de sono. Vamos lá, vamos dar continuidade, né? Hoje, para mim, é até um pouquinho pesado essa palavra, porque ela vai falar sobre o julgamento, né? É o julgamento dos homens e o silêncio de Deus. Que é o pior, né, gente? Porque se o homem estivesse julgando a gente e Deus estivesse falando com a gente, estava tudo ótimo, né? Porque aí se o homem vira e fala assim, está acontecendo porque você pecou, e Deus virasse para você e fala assim, fique em paz, sou eu que estou trabalhando. Isso aí é ombrinho para a pessoa e tá tudo certo, independente se ela é seu melhor amigo ou não. Agora imagina seu melhor amigo te acusar, e aí você pega e fala assim, nossa, será que é pelo meu pecado? Deus, é pelo meu pecado? E o silêncio absoluto. É de ficar doido, gente. Trazendo assim, na real, no nosso linguajar, é de ficar doido, é de você imaginar, olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, é pelo meu pecado. Que Deus está em silêncio. E poucas coisas doem tanto, né, gente? Como ser julgado. Vamos falar a verdade. Principalmente para quem tem ferida aí, as feridas emocionais em abertas, a gente sabe o quanto o julgamento ele nos dói. Porque a gente fica tentando nos moldar para sermos aceitos, muitas das vezes. Então, é muito complicado, né? Porque imagina você ser julgado por quem deveria ser o nosso abrigo. A mulher de Jó, ela falou com ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você tem noção do poder dessa palavra? Ela de longe foi uma mulher sábia, né? E a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola é como um câncer. Ela estava agindo ali como um câncer, porque ela tinha que ser a mulher sábia, a qual estivesse orando pelo marido, a qual estivesse clamando ali pelo marido, a qual estivesse edificando o lar, e ela simplesmente aconselha Jó a amaldiçoar o Deus dele e morrer. Sendo que dentro da nossa relação, tá, gente? Tanto relação amorosa e tanto a relação com amigo, quando a gente está numa dificuldade, a gente vai ali desabafar. Foi até por isso que eu falei com vocês ontem que desabafar não é reclamar. Às vezes é necessário a gente colocar para fora aquilo que está nos machucando. Então, desabafar não é reclamar, mas escolha bem com quem você vai desabafar, porque existem pessoas que vão ser as pessoas que foram os amigos de Jó. E aí, ao invés de você ter um abrigo, ao invés de você ter um consolo, ter uma palavra que vai ali te alimentar e vai te fazer crescer no propósito, você vai receber um julgamento. E aí, ao invés de você alavancar, porque hoje nós vamos entender mais um pouquinho que é tudo um processo, sabe? E às vezes o silêncio de Deus, o silêncio de Deus e o julgamento do homem também é um processo, porque existem pessoas que nem é para estar na sua vida e você permanece com essas pessoas na sua vida. E aí, quando Deus arranca de uma forma que te machuca, você ainda vai questionar Deus. Só que Deus está vendo e ouvindo coisas que você não vê e nem ouve. E você quer colocar aquela âncora ali na sua vida. É uma pessoa que, quando você desabafou, só te criticou. É uma pessoa que, quando você desabafou, só apontou os seus defeitos. Mas espera aí. Você se lembrou que Cristo morreu por você, foi na cruz, para justamente apagar os seus pecados? Então, de coração, você acha mesmo que Deus está preocupado com os seus pecados? Ou ele está preocupado com o seu coração disponível que está correndo atrás para fazer a vida valer a pena? Só que aí imagina, você vai lá, chama seu amigo e está ali desabafando com ele. E ele vem e joga terra ainda para você terminar de morrer. Isso é amigo? Isso é gente que tem que estar andando com você? Porque é muito pesado, gente. Porque o mínimo que a gente espera é apoio. Mas o que Jó recebeu, por exemplo, foi julgamento. E com toda certeza que se você está aqui, você está passando por isso.
Porque Deus, ele escolhe quem vai estar aqui, não é todos os dias. A gente tem pessoas que acompanham todos os dias, mas não é todos os dias que a gente tem 11 pessoas nas 6:30 da manhã, não. Normalmente a gente tem 6, 5. Nosso máximo era 5. Ontem a gente já teve mais, hoje a gente teve mais um pouquinho. É porque Deus escolhe. Alguma coisa do Espírito Santo te incomodou para que você estivesse aqui hoje, para entender, será que você está andando com as pessoas certas? Será que você está sentado nas mesas certas? Porque tem gente que deveria cuidar de você e está te ferindo. Tem gente que deveria estar te ouvindo e está te julgando. Tem gente que deveria estar te consolando e está te cobrando. Uma coisa, gente, a gente cobrar o outro para o outro crescer, tá? Não é cobrar, tipo assim, tipo, no meio da guerra você vem desabafa comigo e fala assim, mas você não tá fazendo nada? Você tem que fazer isso, 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 isso. Não. É tipo, te consolar, mas falar, e aí, o que a gente pode fazer para a gente não ficar preso aqui? Não é aquela cobrança de cobrança, só cobrança, sabe? É uma cobrança com consolo, porque realmente algumas pessoas necessitam ser cobradas. Eu, se não for cobrada, às vezes eu não saio do lugar. Então, aquela cobrança que vem com consolo, ela é válida. Então, é muito importante a gente refletir hoje esses momentos que somos julgados. E que Deus se cala, gente. Mas o silêncio de Deus não é ausência. Não quer dizer que Deus está ausente. É a lapidação dele. Os julgamentos do homem não definem quem você é. Me veio à memória 2 fatos. Um eu já contei para vocês, que foi no ano passado, onde eu estava passando por muita provação, eu nem pedi a opinião de uma amiga, e essa amiga, ela chegou e falando comigo assim, nossa, nega, você precisa orar mais, porque não tá legal não, né? Alguma coisa aí tá acontecendo, talvez seja porque você não tá congregando, e você com certeza está sendo confundida pelo inimigo, porque sua vida não anda não, você já reparou, tudo que começa para? E, gente, de coração, naquele momento eu olhei e falei, caramba, tudo que começa para. Só que eu fui orar. E quando eu fui orar, graças a Deus, nesse dia Deus não ficou em silêncio, não. Deus ficou em silêncio, porém depende. Ele me trouxe Jó. Veio Jó exatamente no meu coração. Aí eu falei, quer saber? Eu vou descansar. Só que, claro que aquilo é plantado uma sementinha do mal no seu coração, gente. Depois você vai ficando se questionando no meio da trajetória toda, você se questiona, mas será que é porque eu tô errando? Será que é porque eu tô fazendo? Nossa, Deus, mas eu tô me esforçando tanto, o senhor não tá vendo? Por quê? Porque você deixa a palavra daquela pessoa que você ama entrar no seu coração. Só que existem 2 tipos de pessoas. O amigo que Satanás vai usar sem querer, assim, né? Ele sem querer não, ele queria usar, mas ele vai continuar sendo seu amigo, é uma pessoa que te apoia e que vai plantar essa sementinha só porque Satanás ele precisa usar alguém que é de relevância na sua vida, porque se ele usar um mendigo na rua, não vai mudar a sua vida. E usar aqueles que nunca foram seus amigos. Que aí me veio um outro fato, há muito tempo atrás, aonde eu só era criticada, tudo que eu escolhia, principalmente para viver para Deus, eu era criticada. Nessa época, eu tomei a decisão de não me relacionar com mais ninguém. Eu falei, eu não quero conhecer ninguém agora. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que estava sendo muito abusivo. E aí eu falei, eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero conhecer ninguém. E aí as minhas amizades começaram a criticar isso, sabe? E ainda brincaram assim, acharam um vídeo no Instagram, mandaram assim, 1 ano que não beija na boca, 1 ano que não transa, 1 ano que não sei o quê. E não era uma brincadeira saudável, era uma brincadeira maldosa. E vinha crítica, 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 até que um dia me veio uma profecia. Deus está mandando você levantar dessa mesa, porque enquanto você estiver nessa mesa, não tem como ele te colocar em mesas maiores. Só que aí a sua cabecinha é o quê? Eu preciso levar todo mundo comigo, né? Você não quer levantar da mesa, porque você quer levar as pessoas com você. Você fala, não, se eu mudei, se eu transformei, fulano também vai mudar, fulano também vai transformar, vou trazer fulano comigo. Eu permaneci na mesa. Veio a segunda profecia, se você não levantar, ele vai derrubar, e aí vai te doer.
Aí a gente quer negociar com Deus, né, ô pai? Mas naquela vez, aquela pessoa estava comigo, a gente não quer reparar os sinais das críticas, os sinais de que a pessoa já não era mais a sua amiga, e aí você quer permanecer, e aí você quer negociar o que não é negociável. Aí o que acontece? Deus arranca da pior forma, você sofre e ainda reclama. Mas ele te avisou. Em Jó 4, 7 a 8, Elisafar julga Jó. Fala, reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Aonde os íntegros sofreram destruição? Conforme observei, o que levaram o mal, semeiam maldade. Isso também colhe. Ou seja, Jó estava passando pelo que estava passando porque Jó tinha feito alguma coisa errada. E quando a minha mesa foi derrubada, eu não perdi só aquela turma que eu estava. Eu perdi muito mais pessoas. Por quê? Porque todo mundo olharam para mim e falou assim, não, quem planta mal, colhe mal. Não dá para andar com essa menina, não. Parcerias que na qual já estavam estabilizadas vieram e se desfizeram porque julgaram a minha fé. Porque julgaram quem eu era. E ali começaram a acusar quem eu era. Eu respirei fundo, entendi o meu erro, porque até então eu errei nesse mesmo. Eu permaneci onde eu não deveria permanecer e falei, agora? Vamos recomeçar. E em Jó 6,14, Jó responde seus amigos. Ao que está aflito deve-se lealdade, ainda que ele abandone o temor do Todo-Poderoso. Olha a sabedoria de Jó, gente. E no Jó 13,15, ainda que ele me mate, nele esperarei, com certeza defenderei os meus caminhos diante dele. Ou seja, Jó, ele toma a decisão de continuar em Deus, independente de qualquer coisa. E nas minhas duas situações que eu vivi, eu falei, pai, eu não estou entendendo nada, mas a minha escolha é permanecer, é prevalecer. Se eu tiver errada, que o Senhor me corrija. Se tiver acontecendo alguma coisa, que o Senhor me ensine a posicionar. O que eu tiver que pagar pelo meu pecado, que eu pague. Estava disposta, né, a assumir a autorresponsabilidade, não sabia nem o que estava acontecendo, mas eu estava ali para ser corrigida. Me corrija, mas a única decisão que eu tenho é que eu quero continuar a minha intimidade, continuar com o Senhor, continuar com toda essa mudança que está acontecendo na minha vida. E mal eu sabia, gente, que era justamente para começar algo muito mais grandioso. Porque naquela época que eu estava nessa peleja toda, foi o que eu brinquei ontem. Aqui de manhã a gente tinha no máximo 5 pessoas, e quando tinha, porque normalmente tínhamos 3. Era a Denise, minha mãe, e sempre mais uma pessoa aleatória. Eu nunca era uma pessoa fixa. Só que você não quer passar, você quer questionar, você quer tentar entender, e às vezes a gente não vai entender. Às vezes vai ser tudo muito confuso. Mas sabe qual que é a decisão que a gente precisa? Permanecer. É continuar orando. É isso que a gente precisa. Porque no início, os amigos de Jó pareciam corretos, gente. E no início, na primeira, né, dessa mesa que Deus derrubou, as pessoas pareciam corretas mesmo. Até porque era uma mulher que falava em línguas, era uma mulher que tinha um projeto muito abençoado por Deus, era uma mulher que, tipo assim, e foi ela que me entregou a profecia, mas na hora que o barco começou a pegar fogo, ela foi a primeira a fugir. Ela foi a primeira a encerrar comigo. Só que na palavra de Jó também fala que eles sentaram com ele durante 7 dias em silêncio. Isso está em Jó 2,13. Mas o silêncio deles não era de sabedoria, era de julgamento reprimido. Que quando abriram a boca, começaram a dar explicações humanas
para uma dor espiritual. Aprenda a saber com quem que você está andando, em que mesa que você está se sentando. Toma cuidado com quem você escolhe estar do seu lado. Porque eles disseram que Jó estava sofrendo por causa do pecado, tentaram dar lógica a um mistério, colocar doutrina onde havia processo. Deus está moldando você e o outro está ali te acusando do teu pecado. E sabe o que é o pior? Que todo mundo peca, gente. Nós somos seres duais. Você vai errar até quando você quiser acertar. E eu vou te contar uma coisa, você vai errar todos os dias. O que vai mudar de você é você querer voltar para Deus. Voltar o seu coração para Deus, é você procurar ser melhor a cada dia, porque até quem é pastor, gente, vai errar todos os dias. Nós somos seres duais. A partir do momento que o homem teve o contato com o fruto proibido, acabou, gente. Até quando seu coração estiver disponível ali para acertar, ele pode errar. Só que em Jó não havia pecado, porque ele era muito íntegro. O que os amigos deles não entenderam é que nem toda hora a dor é uma punição. E você não está entendendo isso. A sua dor é uma promoção e você está achando que Deus está te punindo por algo. Não, ele só está te moldando exatamente para o nível que ele está querendo te levar. Se ele não te moldar, você vai continuar carregando as pessoas que não deve carregar, os lugares que você nem deve estar, as crenças e os posicionamentos que não devem ser carregados. Se você não passar pelo que você está passando, não tem como você se posicionar para o próximo nível. Quantas vezes eu contei para vocês que eu reclamava de acordar 6 horas da manhã para poder fazer o devocional 6h30. Gente, eu arrastava. E não era nem assim, eu podia dormir 10 horas da noite, que dava esse horário, eu não tinha costume de acordar esse horário. Então eu só reclamava. Se Deus não tivesse me moldado, eu não ia ter tanta alegria de estar aqui hoje. E não é pelo número de pessoas, não, porque se tiver uma pessoa só, eu vou gravar do mesmo jeito. E se eu fosse olhar por isso, eu jamais colocaria na internet, porque a qualidade do vídeo não é boa e eu acabei de acordar, tipo assim, eu venho aqui, ó, com cara limpa. Porque eu aprendi a ter paz naquilo que Deus me pediu. Só que se eu não tivesse passado pela dor que eu passei, eu estaria mais preocupada em estar aqui arrumada, linda, maravilhosa, porque, nossa, e se esse vídeo viralizar? E se várias pessoas virem isso aqui? Não, olha só, eu bagunçada. Gente, é o que eu tenho para oferecer. Eu ainda não consigo acordar às 5 horas da manhã, tomar banho, me arrumar, ficar linda, produzida, maravilhosa aqui. Mas eu consigo acordar às 5h30, 6 horas. Eu durmo antes de dormir, o meu devocional já está preparado. Quando eu já acordo já orando. 6 horas da manhã eu tenho a oração do nosso propósito. 6h30 eu estou sentadinha aqui para poder dar o devocional. É o meu coração disponível, é dentro daquilo que eu posso. Tá vendo que também não é nada exorbitante? Foi um sacrifício para mim? Foi, mas é porque Deus precisava que eu fizesse sacrifício. Mas às vezes, seu sacrifício vai ser outro, vai ser você fazer um jejum e você fazer algo dentro do horário que para você é cabível. Deus quis me moldar ali, para voltar a acordar cedo. Estou em processo de adaptação ainda. Hoje eu já acordei bem mais cedo, bem disposta, mas tem dias que não são assim. Só que se não fosse lá atrás, eu não ia conseguir me posicionar aqui. Aí ontem eu vibrei, gente, porque eu acho que tem um vídeo que tem 23. Quer ver? Deixa eu até abrir aqui para eu poder ver. Teve um vídeo que tinha 23 visualizações. 32 visualizações. Eu falei, que legal. Eu achei o máximo. Aí você pode pensar assim, nossa, mas só 32? Pois é, para quem não postava nada, 32. São 32 almas, gente.
São 32 vidas. E que se eu não estivesse postando ali no YouTube, não seriam alcançadas. O que você está deixando de fazer pelo medo do julgamento? Porque, de verdade, todo mundo tem um começo. Eu jamais vou poder ter 100, 200, 300, que nem é meu alvo. Hoje meu alvo é o pequeno mesmo. É alcançar aquelas pessoas que ninguém está querendo alcançar, sabe? Eu quero isso. Eu quero as pessoas que as pessoas não estão vendo valor, mas que para Deus tem muito valor e para mim também. Então eu quero treinar essas pessoas. Eu quero fazer com que essas pessoas se encontrem. Só que o que você está deixando de fazer pelo medo do julgamento? Porque enquanto as pessoas não compreendem o que Deus está fazendo em você, elas vão continuar te julgando, com base naquilo que elas estão vendo. E não naquilo que Deus está construindo dentro de você. Então, quantas vezes as pessoas afastaram de você por não entenderem o seu processo? E quantas vezes você tentou explicar a sua dor para essas pessoas? Quantas vezes você escutou, você precisa ter mais fé, isso é falta de oração, com certeza você fez algo de errado. Essas frases, gente, ela machuca muito e atrapalha até mesmo no seu processo de cura. Jó não precisava de conselho, ele precisava de companhia. Talvez um silêncio com empatia. Mas seus amigos só falavam muito e ouviam pouco. E principalmente, não ouviam os seus. As pessoas com quem você tem andado hoje são pessoas que estão sendo bênção ou são pessoas que estão afastando você do seu propósito? Porque quando Deus estiver em silêncio, a gente precisa de pessoas que tenham silêncio em sabedoria. Porque quando o céu está em silêncio, não é por ausência, não é porque Deus deixou de te amar, é por uma construção. Deus não estava ignorando Jó, gente. Se você já conhece a história, você já sabe qual que é o final da história. Deus só estava lapidando Jó. E, ao mesmo tempo, estava revelando o caráter das pessoas que o cercavam. Ou seja, todo aquele que está aqui te criticando, te julgando, Deus está revelando você quem são seus amigos e quem não são. Deus está mostrando para você quem é e quem não é. E eu vou mais afim. Tem gente que Deus está permitindo que está afastando de você para não caminhar com você até o final. Porque essa pessoa não tem que fazer parte da sua vida. Porque Deus sabe o que você não sabe. E a dor, a sua dor, ela vai revelar quem está com você. E quem só estava com você pelo que você tinha. Porque naquela época, ano passado não, mas naquela época sobre a mesa que Deus estava mandando eu levantar, as pessoas que estavam caminhando comigo estavam caminhando pelo que eu tinha. Pelo que eu tinha financeiramente, porque na época eu estava parando de fazer os eventos, né? Então eu tinha dinheiro, eu tinha um poder aquisitivo muito melhor, eu tinha muito mais influência, e logo quando eu saí, eu tive influência ainda com pessoas grandes, que elas admiravam. Eu nem tanto, mas essas pessoas admiravam muito. Então eu tinha livre acesso a pessoas que elas não tinham. E quando eu comecei a cortar, foi se saindo todo mundo. Por quê? Porque só estava do meu lado pelo que eu tinha, e não pelo que eu era. Qual que tem sido a sua escolha? Escolher essas pessoas e sentar e fazer igual eu fiz? Permanecer em mesas que Deus não quer que você se assente, porque para você se sentar em mesas maiores, você precisa ficar de pé. Porque enquanto você já estiver sentado, Deus não vai trazer para você aquilo que é o que Ele quer. Você vai escolher a sua fé ou vai escolher a sua razão? Porque Jó mantém na fé. Ainda que ele me mate, nele esperarei.
Qual tem sido a sua escolha? Porque ele decidiu confiar, mesmo sem ter resposta e mesmo sendo injustiçado. Então, mesmo que você esteja sofrendo, sendo julgado, vendo a amizade se afastarem, ouvindo críticas aonde você queria ser consolado e sentindo que o céu está em silêncio, entenda que o silêncio de Deus não é rejeição, é Ele te moldando e te preparando. Ele não fala com quem ainda está sendo testado, ele vai observar e vai passar pela prova com fidelidade. E quando Deus decidir falar, é para virar a página, gente. É para falar, agora deixa comigo. É para fazer justiça enquanto você se mantém firme. Eu estou longe de chegar onde eu quero chegar e aonde Deus prometeu com que eu vá chegar. Mas hoje eu, pelo menos, já estou vivendo mais em paz. Mas, em contrapartida, foram 2 anos de muita guerra. Quer dizer que você vai viver 2 anos? Não. Eu vivi 2 anos porque eu fui uma pessoa muito teimosa, gente. Deus pedia e eu fazia tudo o contrário. Se eu não tivesse sido tão teimosa, talvez a minha prova teria sido muito mais encurtada. Por isso que a prova, ela depende de cada um. Depende da sua identidade, depende de quem é você. Então, continue sendo quem Deus te chamou para ser. Mesmo que ninguém entenda isso, e ninguém tem que entender, gente. Se fosse para o outro entender, Deus tinha dado o sonho para o outro, não para você. Se ele deu um sonho para você, é para você. Não é para outra pessoa. Porque, porque no final, vai ser a voz de Deus que vai te levantar, quem vai te honrar e quem vai justificar. É isso que você precisa entender. A dor não vai justificar, que é o abandono. O amor verdadeiro não julga a ferida do outro. Na minha última aula do Despertar da Fênix, eu falei sobre as feridas emocionais. Quem quiser ter acesso, eu vou liberar por um preço bem acessível, tá? Vocês podem me chamar. Eu falo muito sobre as feridas emocionais e o tempo da nossa vida. E ela até bem pesada, você precisa assistir umas 2 vezes. Ela é grande, dá umas 2 horas e meia de aula, mas é uma coisa que vai te ajudar muito a trabalhar essa ferida do abandono, da rejeição. Aqui não é coisa para vender, não, mas caso você sinta no coração, é porque eu senti. Vou liberar para vocês um preço simbólico, eu só não posso deixar de cobrar porque pagaram por isso, para estar vivendo lá essa, essa, essa caminhada, essa jornada. Então, gente, é a hora que a gente precisa agora pensar quem que a gente vai ouvir. São os julgamentos ou quem está disposto a te ajudar a ser curado. Há pessoas que Deus já revelou que não é para caminhar com você. Mas mesmo assim você está tentando manter. Então, hoje o para casa é você justamente começar a pensar quem é para você manter e quem é a hora de encerrar. Quem tem que caminhar com você e quem não é para caminhar. Não quer dizer que as pessoas que me julgaram não são pessoas boas. Só não eram pessoas para caminharem comigo. Essa pessoa, você pode ficar assim, livre, mas essa pessoa, mas fulano é legal, ele é bom, mas talvez ele não seja para caminhar com você. Se ele é uma pessoa que mais tem te atrapalhado do que te ajudado a ir em direção ao seu propósito, é porque chegou a hora da gente dar um fim. Porque o julgamento do homem nunca vai anular a promessa que Deus tem para você. Só que Deus vai usar a dor para filtrar os relacionamentos e vai revelar os corações das pessoas que estão ao seu redor. E quem te julga não merece subir com você para o monte. Não merece subir para você com a sua vitória. Não merece ir para o lugar onde Deus vai te levar. Então comece a perceber quem é que você tem que manter e quem é que você tem que deixar ir. Feche seus olhos, eu quero orar com você.
E eu quero que você ore também nesse momento. Eu quero que você peça a Deus mesmo discernimento para que se livre de todo e qualquer consolo que não vem, ou conselho que não vem do coração de Deus, para te ensinar a silenciar tudo e a todos e a ouvir somente o que o Espírito Santo quer revelar para você. Então, nesse momento, eu quero que você ore mesmo, que você clame junto a mim. Eu quero que você ore comigo. Eu estou aqui para poder orar pela gente, mas você também eu quero que faça a sua oração. E é uma oração sincera, de rasgar seu coração para que você entenda, principalmente aquilo que Deus quer para você. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer, ó Pai, por mais uma manhã, por mais um devocional e pela tua palavra. Pai, nesse momento eu quero clamar por discernimento. Porque a gente precisa discernir, o Pai, o bem e o mal, a gente precisa discernir quem é para caminhar com a gente e quem não é para caminhar com a gente. Então eu te peço, Deus, nos dê sabedoria, nos dê esse discernimento, ó Pai. Porque a gente está numa fase de prova, a gente está numa fase, ó Deus, onde o Senhor está nos moldando, onde o Senhor quer nos levar para o próximo nível. E para a gente chegar no próximo nível, Deus, eu sei que o Senhor vai ter que nos moldar. E para isso a gente precisa desse discernimento, ó Pai, para saber em quais mesas a gente precisa se sentar. Para saber quem é que permanece nessas mesas e quem a gente precisa tirar. Papai, são pessoas que andam com a gente que são como âncoras, que ela atrapalha ali o nosso processo, que ela atrapalha, Senhor, aquilo que é para a gente crescer. Então, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a romper, nos ajude a vencer, nos ajude, ó Pai, a crescer diante de Ti. Deus, por mais que esteja doendo, só nos fortaleça. Mesmo que o Senhor continue em silêncio, só nos fortaleça. Nos ajude a ensinar a fortalecer a nossa fé, a fortalecer no seu caminho, a nos ajudar a escolher permanecer dia após dia, mas trazendo esse discernimento, ó Pai, para tirar do nosso caminho aquilo que não é, e tudo aquilo que nos atrapalha a viver o teu propósito, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, a viver para Ti, tudo aquilo que nos atrapalha, Deus, para nos entregar totalmente para Ti. Deus, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que se levantar contra a gente já começa a cair por terra. Tira da nossa vida, ó Pai, as pessoas que não são para caminhar mais com a gente, porque o Senhor ouve, o Senhor vê coisas que a gente não vê, ó Pai. Por mais que seja dolorido e por mais que a gente não entenda, Senhor, tira tudo o que não provém de Ti, da nossa vida. Pode fazer a limpa, Senhor. Pode fazer a limpa. O Senhor tem autoridade para poder fazer a limpa em nossa vida, ó Pai. E colocar as novas pessoas. As pessoas, ó Deus, que vai nos fazer chegar aos lugares que o Senhor quer que chegue. As novas parcerias, ó Pai, que vai fazer com que a gente caminhe em direção ao nosso propósito. Comece a nos direcionar, ó Deus, para as mesas que nós precisamos nos direcionar. E se isso for preciso limpar todo mundo, que limpe todo mundo, Senhor. Porque nós estamos com o coração disponíveis para viver, ó Pai, a Tua promessa, para viver esse novo legado, para viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Então, que nesse momento, ó Pai, o Senhor nos ajude a enxergar a Sua promessa. E que mesmo que a gente não enxergue, ó Pai, o Senhor tem a total liberdade em nosso meio para fazer o que for melhor para nós. O que for dentro do nosso propósito, o Senhor comece a nos direcionar, limpa o que for preciso e traga, ó Pai, as pessoas exatas, os lugares exatos, o acesso, ó Pai, que a gente precisa, Deus, para justamente viver esse novo tempo do Senhor. Nos dê acesso a essas pessoas, faça com que a gente conheça essas pessoas ou conheça a pessoa que vai nos apresentar esses novos lugares e essas novas pessoas. Já começa a livrar o nosso caminho, Pai. A dar passagem para que a gente consiga alcançar esses lugares que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E que tudo aquilo que se levantar, ó Pai, para nos atrapalhar, já comece a cair por terra. E toda aquela pessoa, Deus, que está na nossa vida hoje, que é âncora, o Senhor já pode cortar. Comece a separar o joio do trigo, ó Pai. E nos levar aos lugares que precisamos ser levados para que cumpra a Tua promessa, para que cumpra, ó Deus, o Teu propósito sobre as nossas vidas. Está tudo nas Tuas mãos, Senhor. Tenha total liberdade no nosso meio.
E que hoje, durante o dia, ó Pai, o Senhor testifique essa mensagem, nos mostrando, nos dando sabedoria, nos guiando, ó Pai, diante do teu querer e a tua vontade. E que por mais que doa, ó Pai, a gente entenda que faz parte do processo daquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Nos dê a força para seguir com o alvo que é Cristo. Que a gente fixa os olhos nele. E por mais que tudo esteja bagunçado, a gente entenda que é o Senhor trabalhando. Mesmo que o Senhor esteja em silêncio, é o Senhor trabalhando. Então a gente nos coloca, ó Pai, à sua disposição para poder viver, ó Pai, esse novo tempo, esse novo momento do Senhor. E é para isso que hoje nós oramos e lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Não se preocupe e nem se assuste, porque vai muita gente sair da sua vida agora. E não é por mal. Não tem como a gente ir para o próximo nível carregando pessoas que não têm a mentalidade desse próximo nível. Não tem como a gente ir para lugares carregando aquilo que não pertence a esse novo lugar. E não tem como a gente acessar esses novos lugares se aquilo ali está ocupado. Vamos trazer aqui. Não tem como você casar com a mulher ou com o homem da sua vida se você está namorando alguém que não condiz com aquilo. Ou seja, aquela pessoa está ocupando o lugar da tua promessa. Só um exemplo. Não tem como, por exemplo, você conseguir o trabalho dos seus sonhos ou estar onde Deus quer que você esteja se você insiste em permanecer onde não é para você estar. Não tem como chegar para você aquilo se você já está ocupando o espaço daquela tua promessa. Aquilo só vai chegar quando tiver com espaço. Se esse espaço estiver ocupado, não tem como isso chegar. Então, guarda isso no seu coração. Comece a ter esse tempo de intimidade, você com Deus. Por mais que ele esteja em silêncio, persevere. Essa semana a gente vai fechar no sábado. No sábado você vai entender muita coisa. Mas desde segunda-feira que Deus já está trabalhando aí no seu coração, já está trazendo algumas respostas. Fiquem atentos também durante a resposta do Didi, que Deus vai mostrar para vocês muita coisa até o resto da semana. Só não se assuste com todas as mudanças que estão para acontecer a partir de agora. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Façam um extraordinário dia.